Fala pessoal, aqui é o professor Josuma Santos e vamos dar continuidade ao nosso estudo da trigonometria na circunferência. Nessa aula vamos aprender como fazer a redução de um arco que está no segundo quadrante para o primeiro quadrante. Na aula anterior, nós aprendemos como fazer a redução de um arco que está no segundo quadrante para o primeiro, tá bom? Então, a ideia é um pouco parecida, né? Só que tem umas pequenas diferenças, mas vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui o nosso arco, tá? Ele está no terceiro quadrante, sua medida é 210 graus, e eu quero justamente determinar o valor do seno desse arco. Qual é o valor do seno de 210 graus? Qual é o valor do cosseno de 240 graus? Qual é o valor do seno de 225 graus? De maneira geral, qual o valor do seno ou cosseno de qualquer arco que está no terceiro quadrante? E é o que a gente vai aprender agora, tá bom? Então é o seguinte, para o terceiro quadrante, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prolongar, vocês estão vendo aqui esse segmento aqui, ó, que é o raio da circunferência, né, raio 1. Então vamos prolongar essa reta, tá? De modo até ela tocar lá na circunferência. Então vamos fazer um prolongamento, certo? E ela vai tocar justamente nesse pontinho aqui, tá ok? Aí, a pergunta é, qual é o valor desse ângulo? Qual o valor desse ângulo aqui, no primeiro quadrante? Que justamente, aqui eu tenho um ponto A, né? Ou seja, onde você tem esse arco aqui, ó. Qual o valor desse arco? Por quê? Porque é interessante saber o valor desse arco aqui no primeiro quadrante. Porque o seno e o cosseno desse arco aqui, ou de qualquer arco no terceiro quadrante, vai estar justamente inteiramente ligado a esse arco aqui, tá? Ou a um dos arcos no primeiro quadrante. E olha como é simples de a gente determinar o valor desse arco, tá? Então, esse arco aqui, ele mede alfa. E a pergunta é, qual é o valor desse alfa? Pergunta que não quer calar, qual é o valor desse alfa? Agora, preste atenção aqui comigo. Ao fazer o arco até 180 graus, você percebe que passou essa partezinha aqui, ó, tá? Até chegar de 180 graus até 210 graus, passou esse pedacinho. Aí a pergunta é, quanto é que passou aqui de 180 graus? Para a gente descobrir isso aí, é só a gente fazer a subtração, né? É só você fazer 210 graus menos 180 graus. Qual é o resultado aqui dessa subtração? É justamente 30 graus, tá bom? Ou seja, esse pedacinho aqui que passou corresponde a esse ângulo aqui, ó, que é justamente 30 graus. Ora, mas então eu afirmo para vocês que esse alfa, ele é justamente igual a 30 graus. Aí você pode me dizer, mas professor, mas por que esse alfa ele é igual a 30 graus? Ou seja, por que esse alfa aí é justamente 30 graus? Não sei se vocês lembram lá do ensino fundamental, vocês devem ter estudado um tipo de ângulo que é chamado ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, esse ângulo e esse ângulo aqui, ó, eles são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Eles têm a mesma medida. Então, é por isso que esse alfa, ele é justamente igual a 30 graus. E aí, a gente tem a regrinha que a gente vai usar para calcular o seno ou cosseno ou a tangente de qualquer arco que está no terceiro quadrante. É só a gente analisar quanto foi que passou de 180 graus, tá? E aí, por exemplo, para o seno de 210, nós já vimos aqui, ó, que passou quanto? Passou 30. Só que aí eu tenho que prestar atenção ao seguinte fato. No terceiro quadrante, o seno, ele é negativo, né? O seno, ele é um valor negativo.
Aqui, ó, ele é um valor negativo. Então, o seno de 210 vai ser menos o seno, tá? Do arco, na medida do arco que passou de 180 graus. Ou seja, como eu sei ali que já passou 30 graus, então isso vai ser menos o seno de 30 graus. E qual é o valor do seno de 30 graus? É 1 sobre 2. Só que aqui tem que ser negativo, porque no terceiro quadrante o seno é negativo, tá bom? Agora vamos fazer para o cosseno de 240 graus. Qual é o valor do cosseno de 240 graus? Aí, novamente, vamos supor, ó, 240 graus, ele está mais ou menos aqui, ó. Então, vamos marcar aqui 240 graus, tá bom? Então, eu tenho que descobrir quanto foi que passou de 180 até o arco, né? Até chegar aqui, ó. Imagina aqui, saindo do ar, ele passa no 180 e passa mais um pedacinho até chegar no 240. A pergunta é quanto é que passou de 180 para 240? Então, para a gente descobrir, pessoal, é só fazer uma subtração. E detalhe, outra coisa, né? No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo, como nós vimos em aulas anteriores. O cosseno é negativo. Então, aqui vai ser menos o cosseno do que passou de 180. E quanto é que passou de 240 em relação ao 180? É só você fazer 240 graus menos 180 graus. E aí você vai perceber que passou justamente 60 graus. Então, aqui vai ser menos o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, só que é negativo, porque 240 está no terceiro quadrante. Pessoal, esse daqui fica como exercício para vocês aplicarem aí a ideia que foi apresentado, ou seja, ao fazer a redução do terceiro para o primeiro quadrante, tá? E aqui vem aquela regrinha geral, ou seja, se o alfa ele pertence ao terceiro quadrante, então o seno desse alfa vai ser justamente menos o seno do que passou de 180, ou seja, vai ser o valor do alfa menos 180 graus, tá bom? E para o cosseno, de forma semelhante, o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno do que passou de 180, ou seja, vai ser alfa menos 180 graus. E aqui nós temos as duas relações que permitem a gente calcular o seno e o cosseno de qualquer arco que esteja no terceiro quadrante. Valeu, pessoal! Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.